Boa tarde, hoje é dia 31 de maio de 2026 e agora dando sequência às aulas sobre processos industriais, a gente já falou o que são processos industriais e que eles têm uma escala global e quais são esses processos industriais. Então, concentração industrial, desconcentração industrial, desindustrialização e guerra dos lugares. Agora a gente vai falar do primeiro, que se chama concentração industrial. Então, primeiro vamos definir uma data. Acontece, esse processo de concentração industrial no mundo, assim, acontece até meados de 1990. Eu vou escrever isso aqui. Até 1990. Vou colocar uma caneta vermelha aqui para deixar mais bonito. Até 1990. E o que é esse processo de concentração industrial? É o momento em que as indústrias elas se reúnem nos grandes centros urbanos. Então, outra palavra-chave que não pode faltar sobre concentração industrial é centros. Opa, não ficou muito bonito, né? Centros urbanos. Ok? Escrito aqui centros urbanos. Mas e daí? O que leva? Por que acontece uma concentração industrial? É uma junção de três fatores e inclusive eu tenho até uma história para contar sobre isso. Esses três fatores são mercado consumidor próximo, infraestrutura e mão de obra especializada. Então vamos escrever eles aqui. Quais são os fatores, né? Por que acontece? Para você poder fazer um processo de concentração industrial, você vai precisar de infraestrutura, tá certo? Você vai precisar de mão de obra, especializada, e você também precisa de mercado consumidor. Mercado consumidor, mercado consumidor próximo. Enfim, agora é o momento da história. Eu sou de um lugar que antigamente existia uma fábrica de bolacha. E essa fábrica de bolacha, enfim, ela produzia bolachas, mas onde é que tá isso? Era uma empresa é uma indústria, né? Não era uma empresa, era uma indústria, que era a indústria que produzia a bolacha mesmo, que ficava dentro do bairro. Hoje em dia não é muito difícil você morar num lugar, a não ser que seja bem afastado do centro urbano, que tenha ali indústrias mesmo funcionando. Então eu moro num bairro, esse bairro tem esse espaço, que hoje em dia é um prédio, mas que era uma indústria. E essa indústria produzia bolachas. E eu lembro, eu já escutei, eu não presenciei essa época, mas eu escutei pessoas dizendo que na época que a indústria fazia bolacha, que era no período do final da tarde, que era o momento de assar, os lugares aqui perto, que eram perto dessa indústria, eles ficavam com cheiro de bolacha. Então, isso se encaixa perfeitamente nesses três aspectos. Por quê? Porque, vamos lá, a indústria da bolacha tem infraestrutura, porque ela tem o espaço da indústria para produzir a bolacha. Tem a mão de obra especializada, então não é uma alta especialização, porque não é um processo super complexo para fazer uma bolacha. Mas você tem ali operários especializados nessa produção, nessa rede de produção de bolachas. Então você tem uma mão de obra ali especializada e você tem o mercado consumidor próximo, que eram essas crianças aí que até sentiam o cheiro da bolacha, que hoje em dia são adultos e tudo mais. Então essa é a primeira aula, só para fazer um resumo. Então, processo industrial, a gente está falando primeiro de concentração industrial. Ele aconteceu até 1990. Para ele existir, precisa de infraestrutura, precisa de mercado consumidor próximo e também precisa de uma mão de obra especializada, ou pelo menos relativamente especializada, que sabe ali o que está fazendo. E é isso. E ele reforça essa condição dos centros urbanos e dessa migração populacional.